Olá, meu povo, boa noite, governador Valadares, boa noite, Brasil. Muito bom estar aqui em mais uma edição do programa Na Íntegra, para batermos um papo legal, falarmos de temas da mais alta importância. E eu quero dizer que na vida, nós, todas as pessoas em sã consciência precisam ter algum objetivo. Tem uma frase que diz que quem não sonha não vive. Eu substituiria o sonhar aí por ter objetivos. E quero deixar aqui uma dica nesse início de programa para aqueles que têm objetivo, para aqueles que querem conquistar algo na vida. Não que eu esteja aqui querendo ser exemplo para alguém, mas nem sou eu que falo isso, são os teóricos, as pessoas que já estabeleceram tantos objetivos e conquistaram muito sucesso. São os 3 P's. Todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que conquistaram algo na vida, elas começaram com um propósito. Então a primeira coisa é ter propósito. E quem tem propósito sabe aonde quer chegar. Porque quem não tem propósito, não tem objetivo, não sabe aonde quer chegar, pode ser levado para qualquer lugar por qualquer vento que venha soprar sobre essa pessoa. E quem não tem objetivo, não chega, na verdade, a lugar nenhum. Então a primeira coisa é ter propósito. A segunda coisa é ter planejamento. Já que temos propósito, temos objetivo, sabemos exatamente aonde queremos chegar, nós devemos planejar, ou seja, fazer o plano de voo para saber exatamente o que fazer e como fazer aquilo que devemos fazer para chegar àquele lugar que desejamos. E o terceiro P é perseverança. A própria Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui eu quero dizer, se você tem propósito, se você planejou bem o seu caminho, o seu plano de voo, a sua trajetória para alcançar o seu objetivo, e se você então perseverar, você vai chegar lá, com toda certeza. Está no ar o programa Na Íntegra, mais que um programa, um movimento que se dispõe a interferir positivamente na história. Um programa que, como disse, é mais que um programa, é a voz do povo. Conosco hoje, com muita satisfação, estamos recebendo o pastor Cláudio Simplício, ele que é pastor da igreja Ebenezer Pentecostal ali no IP. Na verdade, além de pastor, uma liderança cristã, eclesiástica em Governador Valadares, ele é nosso amigo também, E ele é mais do que pastor também, ele é aquilo que podemos chamar de ativista sociopolítico. É um homem que agita a sociedade, especialmente na área da política. E é sobre esse tema, política, e também sobre outros assuntos importantes, que o pastor Cláudio Simplício está aqui conosco hoje para tratarmos. Você que tem perguntas, tem sugestões, tem opiniões, fique à vontade. Mande aí a sua mensagem pelo nosso Facebook e pode mandar também pelo WhatsApp do programa, 984548148. Participe conosco. Pastor Cláudio Simplício, uma alegria tê-lo conosco, Já conheço o pastor Cláudio Simplício há um bom tempo e o que eu posso dizer dele é que é um guerreiro, Cada pessoa tem os seus projetos, tem as suas ideologias e a sua maneira a sua visão de mundo, vamos dizer assim, e nós precisamos, em sociedade,
antes de tudo, respeitarmos uns aos outros. Por quê? O planeta Terra tem cerca de 8 bilhões de habitantes. E cada ser humano é diferente do outro. Por isso que é chamado de indivíduo. Pastor, seja bem-vindo. O senhor não requer apresentações mais prolongadas, porque o senhor é bem conhecido em Governador Valadares, mas fique à vontade para dar uma palavra inicial aos nossos telespectadores, à população de Governador Valadares e ao povo brasileiro que é alcançado pelo nosso programa. A palavra do Muito senhor. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu quero com muita alegria nesse momento louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com o senhor, doutor Rui, que tem para mim um prestígio, um respeito muito grande pela pessoa do senhor. E eu estou muito feliz de poder estar aqui e quero externar a minha gratidão a Deus por essa oportunidade e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão sintonizados conosco no programa na íntegra. Programa esse que tem feito a diferença em Governador Valadares, porque precisa. Valadares precisa ter um programa que seja a voz do povo, para o povo e a favor do povo. Então eu estou muito feliz, doutor Rui, de estar com o senhor aqui e tenho certeza que esses momentos que vamos passar aqui será de grande valia para todos nós de Governador Valadares, terra esta que eu aprendi a amar. Eu sempre digo, doutor Rui, que a gente não escolhe o lugar para nascer, mas escolhe o lugar para poder amar. E tem 6 anos que eu estou nessa terra maravilhosa e eu louvo a Deus por isto e muito feliz de poder estar com o senhor aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio, pastoreio a Igreja Ebenezer Pentecostal da Avenida Luiz Gonçalves Lessa, no bairro IP, onde Deus tem feito coisas tremendas, maravilosas. Na atuação política, pela misericórdia de Deus, estamos aí na presidência do partido Avante 70, que nós conseguimos, com a ajuda de Deus, eleger um vereador que é o Rio do Hospital, que vem fazendo um grande trabalho. Então, temos aí uma pasta de serviço prestado já na comunidade de Governador Valadares. Pois é, eu disse aqui que o homem é pastor, disse que é um ativista sociopolítico. Nem tanto, né, doutor? Estamos né? aprendendo. E ele é um comunicador nato também, né? Isso a gente já aprendendo, né, doutor? Já pode constatar aí de imediato. O homem comunica muito bem. Aliás, ele também é apresentador de programa de rádio. Não sei se já passou pela experiência de apresentar programa em televisão, mas o rádio é até bem mais complicado do que a televisão, pelo que dizem. Mas, pastor, o senhor disse na fala inicial do senhor que... E ele é também presidente do Avante em Governador Valadares. O homem não é pouca coisa, não. Mas o senhor disse que participou ativa e efetivamente da campanha para eleição municipal, sim, né? Para vereador e para prefeito, até por ser presidente do partido Avante em Governador Valadares. O Avante conseguiu eleger, né, com muito trabalho, né, com muita luta. Que o tal do voto não é brincadeira. O Avante conseguiu reeleger, na verdade, né, o vereador Rildo do Hospital. Vamos começar a nossa prosa aqui, pastor, falando um pouco de eleição municipal, né? O senhor não foi candidato, mas trabalhou em prol da candidatura de muitos candidatos, né? Principalmente a vereador e também para prefeito. Eu fui candidato a prefeito também de Governador Valadares. Sabe uma coisa que eu acho muito bacana numa verdadeira democracia, pastor? É o respeito, né, que, pelo menos na teoria, deve existir entre todos. Quando está no momento ali da disputa eleitoral... Momento eufórico, né? Tem uma alfinetada ou outra ali, né? Mas tudo ali no afã de conseguir um resultado, mas o respeito, sabe, de um cidadão para com os demais, né? O respeito uns pelos outros deve sempre imperar. É isso que nós não podemos perder de vista, mas de jeito nenhum, né? A disputa, o conflito, a guerra, ela deve ser sempre no campo das ideias. Quando isso
quando atingirmos essa maturidade democrática e cidadã, certamente nós teremos uma Governador Valadares, uma Minas Gerais e um Brasil muito melhores. E vamos chegar lá. O programa Na Íntegra, na verdade, ele existe um dos objetivos do programa Na Íntegra, né, sendo a voz do povo, é exatamente esse: buscar um amadurecimento democrático, social, cidadão, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida e dias melhores. Mas, pastor, fale um pouco da experiência, por favor, a experiência que o senhor passou por ela aí, né, como militante e ferrenho, né, né, na última campanha das últimas eleições aí, municipais. O senhor, como presidente do Avante, trabalhou em prol da campanha, da candidatura ali da chapa do Avante para vereador e também para prefeito. Como é que foi? O senhor conseguiu alcançar aquilo que o senhor desejava? As expectativas foram atingidas? Ou como que ficou isso aí? Pois bem, doutor Rui, a política realmente é uma batalha, uma guerra, e eu fico feliz porque eu pude conhecer o senhor antes da eleição, construindo um projeto, só que depois o senhor foi para um outro caminho e a gente acabou seguindo uma outra direção. E o que acontece? A política de Valadares, ela mostrou que o pessoal está consciente, doutor, em questão de votar. Nós tivemos o primeiro turno e o segundo turno pela primeira vez em Valadares, que deu ao povo de Valadares momento para ele pensar se ele queria realmente uma mudança ou se ele queria continuar do jeito que estava. E a gente observou que realmente o povo quer continuar do mesmo jeito que está aí, né? Então, o que acontece? A política, ela acabou no segundo turno. Agora é momento de quê? Da gente começar a analisar e torcer para que o prefeito atual ele faça um trabalho dinâmico, um trabalho que realmente venha atender os interesses, principalmente daqueles menos favorecidos. Porque quem tem um plano de saúde não precisa do regional. Quem tem um plano de saúde não precisa ficar na fila do posto de saúde para poder ser atendido, que hoje está difícil, né? Nós estamos enfrentando uma situação muito difícil, que é a questão da pandemia, que hoje a pessoa tem medo até de sair na rua. A coisa está horrorosa. Então o que acontece? O povo mostrou que estava feliz a ponto de no primeiro turno o prefeito ter 19 mil votos de frente e no segundo turno 20 mil votos de frente novamente. Então o que acontece? Ficou um negócio assim meio estranho. Por que eu vou dizer estranho? Porque a gente veio trabalhando, eu comecei uma campanha um ano antes da eleição, onde o senhor participou. Nós criamos um grupo de oposição na cidade para poder para o enfrentamento. Só que quando chegou no final, observou-se a vaidade, observou-se primeiro a questão do primeiro turno, todo mundo queria ser candidato para poder fazer vereadores, aquela coisa toda. Pela misericórdia de Deus, conseguimos sair com 32 candidatos. Tivemos aí na eleição do Rildo, do hospital, que veio fazendo um trabalho já de 4 anos, e isso lhe fez sair vitorioso novamente dentro do projeto do Avante em Governador Valadares. Então o que acontece? Hoje nós temos que estar aí torcendo para que o prefeito atual venha fazer um trabalho diferenciado, um trabalho voltado para os menos favorecidos, coisa que no primeiro mandato dele a gente viu-se pouco. Mas eu acredito que agora ele aprendeu muito, houve uma grande mudança já, e eu acredito que a coisa vai fluir. Temos lá hoje um vereador, e ele sabe da nossa missão, sabe daquilo que nós queremos. Eu sempre digo para ele o seguinte: o que for de bom e for de interesse para ajudar o povo, estamos juntos. Se não for, nós vamos debater contra, porque nós estamos ali para defender o direito do povo. Perfeito, pastor. O senhor usou a palavra povo na fala do senhor umas 5 ou 6 vezes aproximadamente. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Povo, né? Daqui a pouquinho. Mas antes eu quero mandar um abraço para o nosso irmão, nosso amigo Deodoro pessoa tremenda. Deodoro da Vale, e para a esposa dele, a senhora Beth,
né, que sempre nos acompanham no programa na íntegra. E ele mandou uma mensagem aqui, pastor, dizendo que o senhor está muito bonito. A minha esposa fala isso. Está parecendo, inclusive, o primeiro-ministro da Inglaterra. É isso aí, Deodoro, muito obrigado. Grande abraço, meu amigo Deodoro, te devo muito, você sabe disso, grande amigo, grande parceiro. Mas obrigado, Deodoro, obrigado a sua esposa também, a senhora Beth, muito obrigado pela audiência e estejam sempre conosco. Mas aqui no programa tem uma tecla, o nome dela é democracia. Sim. E a gente sempre vai bater nessa tecla Sou a favor. chamada democracia, né? Democracia, pastor, é governo do povo, pelo povo e para o povo. Sim. Isso não pode ser dito assim na correria, não, porque é algo que nós precisamos ter em mente, né, conhecendo de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente, o significado da palavra democracia, porque a Constituição da República fala em Estado democrático de direito, que o país tem um dos princípios é exatamente a democracia, e fala em democracia toda hora e a gente está todo tempo falando em democracia. A pergunta é a seguinte: existe democracia? Partindo do princípio que democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo. Eu disse, o senhor falou e agora há pouco, né, na última fala do senhor, o senhor fez menção a povo, né? O senhor falou a palavra povo, mencionou povo cerca de 5 ou 6 vezes, né? E no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que o poder é do povo e democracia é governo do povo. A minha pergunta para o senhor, pastor Cláudio Simplício, que é um homem experiente, vivido, envolvido com as questões sociais e políticas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, existe democracia em Governador Valadares e no Brasil? Doutor Rui, o senhor me conhece e sabe que nós não fazemos curva. A minha preocupação que a democracia que a gente tanto luta e batalha por ela, ainda ela não existe fato de direito. Por quê? A minha preocupação durante a campanha, e cobrava da chapa majoritária, quando eu via aquele monte de senhoras trabalhando, balançando a bandeira, vibrando, fazendo aquela euforia, eu ficava assim triste ao mesmo tempo, doutor, porque eu começava a analisar comigo, depois que passa a eleição, muitas dessas pessoas não tem oportunidade, vou dizer assim, nem para tomar um café com aquele que senta na cadeira. São coisas que precisam ser analisadas, porque hoje o que acontece? Nós precisamos de uma administração, de um governo que venha fazer com que a verdadeira democracia ela venha fazer valer na nossa cidade. O eleitor, muitas das vezes, quando ele vai para procurar um vereador, procurar o prefeito, o secretariado, muitas vezes ele não vai para pedir nada, não. Ele vai porque ele se sente importante, ele fala, se está aqui é porque eu contribuí, eu trabalhei, eu votei, balancei bandeira, mas muitas das vezes ele não tem essa oportunidade, a não ser 6 meses quando chega o período eleitoral. Então a verdadeira democracia, ela precisa existir de dar direito, dar voz, principalmente aquela que no período eleitoral é abraçada, no período eleitoral a gente, abraça, vai tomar o café, vai lá na casa, pede o voto, só que depois que ganha, doutor, a democracia que o povo conhece, que é aquele governo do calor humano, o povo precisa de ser valorizado, de ser honrado, de ser respeitado. É isso que nós precisamos, fazer com que o povo venha participar do governo, que o povo venha saber, dá para fazer, vamos falar para o povo, não dá para fazer, vamos também falar ao povo que não dá para fazer. Essa seria a maneira de pensar, um mandato democrático, voltado de informações, de respeito àquelas pessoas que confiaram no dia da eleição o seu voto. Exatamente, aquele mesmo respeito, aquele mesmo carinho, aquele mesmo apreço que é demonstrado, ou que são demonstrados pelos políticos, por aqueles que detêm o poder e que buscam um bom resultado nas eleições durante a campanha eleitoral,
que tudo isso permaneça durante todo o tempo. Calor humano, doutor. Durante os 4 anos do mandato, que permaneçam o carinho, o respeito, o apreço, não é? O senhor fez menção aí, né, a questão do hospital, né? O sistema de saúde pública. É uma vergonha, doutor. A gente precisa saber, a questão de dignidade humana. Hoje nós temos, doutor, não cortando, sou 3 deputados federais na cidade, 3 deputados federais, só não faz se não quiser. Um hospital daqui lá da entrada do Pontal Regional, que vai atender toda a região, aquilo ali era para estar funcionando, o dinheiro está na conta do prefeito, da prefeitura, e eles não fazem, não sei o que. E por que a gente fala tudo isso aqui? Porque o programa Na Íntegra, ele é a voz do povo. Com certeza. Então a gente vai falar aqui, só vem gente do povo aqui, né? Então a gente vai sempre falar aqui, estar representando o povo, aquilo que o povo quer falar. A gente vai dizer aqui das angústias do povo, né? Mas vamos continuar só mais um pouquinho aqui com esse tema político. O senhor, pastor, assim como eu, desde tenra idade, ouvimos muito falar de 2 expressões, o tal voto de cabresto e curral eleitoral. Curral do ODD é uma coisa de roça, cabresto também, né? Sim. Coisa de lá das fazendas, da zona rural. Mas o curral eleitoral, ou os currais eleitorais e os votos de cabresto, né, que existia quando a gente ainda era bem criança, adolescente, existe muito hoje ainda, talvez até mais, ou diminuiu? Como é que está essa situação nos nossos dias em relação a voto de cabresto e curral eleitoral, pastor? Doutor, isso é uma situação que eu acredito não deveria ser desse jeito. Hoje, quando começa o período eleitoral, começa aquela situação, a fala é aquela assim, doutor, não porque fulano vai ganhar e vai mandar todo mundo embora para poder colocar o grupo dele, para poder colocar o pessoal dele. Isso cria uma preocupação de quem está lá dentro. Já cria uma preocupação de quem está empregado, porque quem está lá dentro não quer sair, está certo? Aí o que acontece? Aí começam as ameaças. Se eu perder, nós estamos desempregados. Se eu perder, nós vamos estar todo mundo na rua. Então nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar, porque olha, se nós perder a eleição, nós vamos estar todo mundo desempregado. Aí acaba sendo o quê? Um cabresto, aonde traz o eleitor dizendo, olha, se eu perder, você está fora. E a pessoa precisa estar ali defendendo o seu pão de cada dia. Muitas das vezes não pode nem se manifestar, porque se manifestar ele é perseguido. Se manifestar, ele é mandado embora. Ele não pode, a democracia, ela não existe no fator de dizer, eu quero apoiar o candidato tal, mas de repente não pode nem se manifestar, porque se manifestar, ele sabe que ele vai estar na rua 10, 15 dias depois que alguém assume a cadeira. Então, acaba sendo um curral eleitoral. Votou em mim, trabalhou, fica, não trabalhou, rua. Isso é muito triste, porque acaba deixando a palavra democracia descendo por ralo abaixo. Ou você vota em mim e continua, ou você não vota, você está na rua. Isso também é mais um indício, evidentemente, de que democracia ou não existe completamente, ou ela é muito incipiente. Maquiada. Incipiente, precisa ser melhorada, aperfeiçoada. Ou seja, nós estamos muito longe de alcançar aquele patamar democrático que necessitamos para que, de fato, não só de direito, mas de fato, o governo venha a ser do povo, pelo povo e para o povo. Porque, na verdade, não é? Que governo é esse? Quando eu estou falando aqui também de democracia, de governo, de povo, eu estou falando em tese, eu não estou me referindo aqui especificamente a nenhum governo, né? Mas é aquele negócio, né? Se o boné coube e assentou na cabeça, aí é problema de cada um, né? Então, assim, o que a gente vê é que precisamos amadurecer, e muito, né? Por isso é que estamos aqui. Agora há pouco estava ali, antes de começar o programa, estava dizendo para o pastor, eu sou aposentado, trabalhei 30 e tantos anos, né? E
continuo trabalhando. Eu trabalhei efetivamente no serviço público a maior parte do tempo, mais de 30 anos. E estou aqui, continuo levantando cedo, trabalhando o dia inteiro e vou aqui no programa até depois das 23 horas. E no outro dia cedo de novo. Primeiro que o trabalho dignifica. Sim. Né? E o coração, o senhor não precisa disso. E me traz alegria. O senhor ama fazer o que o senhor faz. Eu tenho satisfação. Eu me realizo. Sim. Com o trabalho. É questão de o senhor gostar de fazer, amar a profissão. Exatamente. Se eu parar de trabalhar, certamente eu deixo de viver. Eu trabalho para a minha vida. Porque quem conhece o senhor sabe que o senhor faz por amor. E aí a gente está aqui no programa, volto a dizer, um dos objetivos, a gente está falando de democracia, de trabalho, de povo, né, de dignidade humana. O principal objetivo do programa é exatamente esse. É buscar um amadurecimento democrático, social, de cidadania também, para que a gente possa ter dias melhores, não só para nós, mas para os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que virão depois de nós. Né? Tem um livro, sabe, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e no livro o autor fala da seguinte situação. O indivíduo, quando ele está em sã consciência, ativo, trabalhando, ele tem que pensar, quando ele pensa também e define o seu propósito de vida, falamos de propósito aqui no início do programa, ele tem que pensar como será naquele dia em que ele estiver estendido dentro de um caixão. Que todo mundo é igual. E as pessoas ali em volta dele. Esse convite veio mostrar isso, doutor. Exatamente. E as pessoas que estiverem ali em volta desse indivíduo, o que elas estarão pensando e até falando umas para as outras. É bom que a gente pense sobre isso. Mas, pastor, vamos dar uma guinada aqui para envolver um pouco a questão religiosa. Sim. Né? Na visão do senhor, tem muita gente que defende, principalmente os mais antigos, que religião, como o senhor costuma brincar, né, é do capeta, né? Não é de Deus. Religião não, política. Né? Política é do capeta, não é de Deus. Quem é crente, quem é cristão, quem é evangélico, cristão, né? Não se envolve com política, porque política é uma coisa do mal. Parece que quem fala assim não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse, se lesse um pouco a Bíblia, já mudaria de opinião. Na avaliação do senhor, como deve ser a participação dos líderes religiosos no processo político eleitoral? Deve se envolver. É porque, assim, às vezes o envolvimento é tanto que acaba comprometendo a igreja, né, ou o seu trabalho na igreja. Mas eu penso que pode haver um equilíbrio, né, entre uma coisa e outra. Qual que é a avaliação do senhor e como que o senhor vê, como que o senhor enxerga isso e como que o senhor pensa que deve ser a participação dos líderes religiosos no processo político eleitoral? Muito bem, essa pergunta é muito importante. Por quê? Há uma preocupação do ministro, do pastor, do membro participar da política. Deve e tem que participar. Eu defendo. Por que isso? Porque nós vivemos em um país que nós já vimos tanta coisa acontecer, e se não fosse o povo cristão, quando eu digo cristão, está envolvido o evangélico, está envolvido os católicos, pessoas de bem, pessoas que defendem a ética, a família, a moralidade, a seriedade, a transparência. Então tem que participar. Nós já passamos por um momento no nosso país de leis que foram colocadas para ser votada, e se não fosse o nosso povo cristão, nós teríamos já entrado por situações terríveis, leis que vinham contra a família,
leis que vinham contra o respeito da moralidade, da ética da família. Mas por nós termos lá representantes, pessoas comprometidas com a palavra de Deus, nós tivemos êxito. O que eu digo, doutor, que o cristão, o ministro que vai participar da política, ele saber que a política passa, mas o seu chamado, ele não passa. O chamado de Deus na nossa vida, porque antes da pessoa ser política, envolver na política, ele tem que ter um caráter cristão, para que ele participe sem se envolver, sem se corromper nas coisas erradas que muitas das vezes a política pode oferecer. Eu sempre digo que antes de ser político, tem que ser pessoas de Deus, pessoas de caráter de Deus. Tudo tem o seu limite. Eu nunca posso abandonar o meu chamado, o meu compromisso com a obra de Deus, com as ovelhas que Deus deu para poder você administrar, porque é dele, é de Deus, a gente só administra, para poder se corromper, para poder se envolver de tal forma que vai trazer consequência para o rebanho, para o ministério, para a placa denominacional que nós defendemos. Então eu acredito o seguinte: o cristão, como o senhor, doutor Rui, o senhor foi exemplo disso. O senhor é uma pessoa cristã, pessoa de Deus, o senhor entrou, o senhor participou e nada desabou na conduta moral do senhor. Então é isso que eu quero dizer. Precisamos de pessoas de bem, pessoas comprometidas com Deus. Quando eu digo comprometida com Deus, e abrange todos aqueles que têm o nosso Deus como seu Pai, fiel e verdadeiro. Exatamente isso, pastor. O senhor disse muito bem. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E enquanto estivermos aqui, em sociedade, convivendo uns com os outros, dependendo da política, o senhor disse com muita propriedade que quantos e quantos projetos nocivos à sociedade e à própria igreja não foram aprovados exatamente em função da participação de cristãos. Sim. Comprometidos com a sociedade, comprometidos com o bem social e comprometidos, sobretudo, com a obra de Deus aqui na terra, que impediram que projetos nocivos ao povo viessem a ser aprovados. Mas o programa, graças a Deus, está bombando, pastor. Bom sinal. Está bombando. Eu nem peguei aqui, não. E tem uma telespectadora que eu não sei se o senhor conhece, o nome dela é Érica Souza. Gente muito boa. É esposa do pastor, minha irmã Érica, muito obrigado. E ela comentou dizendo, é forte. E veio a irmã Célia Maria, que nos acompanha também, diz, forte e verdadeiro. Muito obrigado, minhas irmãs, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, que nos prestigiam. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta para continuar esse bate-papo gostoso com o pastor Cláudio Simplício. É isso aí, meu povo, estamos de volta com o programa Na Íntegra e hoje está gostoso, viu? Estamos tendo aqui um bate-papo com o pastor Cláudio Simplício sobre política, sobre relação dos líderes religiosos, das instituições religiosas no processo político ou com o processo político eleitoral. Está muito bom. Mas, pastor, a Bíblia diz que existem dois caminhos, né? O da porta estreita e o da porta larga, o do caminho estreito e do caminho largo, né? A porta larga e o caminho largo levam à perdição, e a porta estreita e o caminho apertado levam à salvação, né? A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de prática, ela nos orienta sobre tudo, é a nossa bússola, né? Nela encontramos respostas para todas as nossas indagações. E que bom, né? A Bíblia, que começou a ser escrita há cerca de 3.500 anos, é mais atual do que todos os livros já escritos, inclusive os livros que foram publicados nos últimos dias. A Bíblia é mais atual do que os livros
que foram publicados nos últimos dias. Isso é simplesmente maravilhoso. E é essa Bíblia, pastor, que nos diz que para ser salvo, todos nós queremos, é aquele negócio, né? Ir para o céu todo mundo quer ir, mas morrer ninguém está querendo. Eu sou desse. Não é? Ir para o céu está todo mundo querendo, mas morrer ninguém quer. E a Bíblia diz que para ser salvo, para ir para o céu, para passar a eternidade com o Senhor Jesus, com Deus e com os salvos, é preciso ser santo e é preciso... Mas não é esse santo que a tradição nos fala sobre ele, não. É ser santo, ser puro, ser separado. E é preciso, além de ser santo, perseverar até o fim. E também nos diz a palavra de Deus que no mundo teríamos aflições e seríamos, como somos, tentados o tempo todo. O tempo todo. E nós devemos, para alcançar a salvação, fazer como Jesus fez. Ser tentado em tudo e não ceder a nenhuma tentação. E aí, pastor, a política, porque a gente disse aqui que a política é inerente a todas as pessoas, a todas as sociedades e todos os líderes, né, que tenham, evidentemente, alguma aptidão, têm que participar, sim, do processo político eleitoral. Mas as tentações são muitas quando um líder cristão resolve participar do processo político eleitoral. É muita tentação, tem muita tentação, é fácil ceder essas tentações. A pergunta aqui, de forma mais objetiva, o que eu estou querendo dizer é assim, é muita oferta, oferecem muita coisa e às vezes coisas que não estariam ali exatamente de acordo, né? Não só com a legislação vigente, mas também com a moral cristã. Existe uma coisa chamada moral cristã, né? Essas ofertas, essas tentações, elas acontecem e o que fazer quando essas ofertas... Eu acho que até para o senhor essa resposta é muito tranquila, mas eu queria que o senhor fizesse uma breve explanação sobre isso, né? O que fazer quando vem o prato de lentilha, entre aspas, e esse prato de lentilha, essa oferta, contraria não só a legislação, mas a moral cristã? Muito bem, doutor. O próprio Cristo deixou na sua palavra, nós encontramos quando o apóstolo Paulo nos traz uma revelação dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu acho que o líder, que é líder, ele tem seu prestígio sem precisar de sujar as suas mãos. O líder que é líder, ele precisa entender que o chamado dele está acima de qualquer outra coisa. E quando vem a bandeja, porque é natural muitas das vezes, doutor, alguém procurar, convidar para poder trabalhar, eu preciso você trabalhar para mim, e de repente é uma proposta. Você receber pelo seu trabalho não é errado. Agora você vender o seu caráter, tem uns que, né, de repente, na igreja é minha e você me dá X, isso é errado. Errado. Você receber pelo seu trabalho não é errado. Você está trabalhando, o pessoal está vendo que você está trabalhando, é diferente. Agora você receber, levar vantagem, eu sou contra. Eu apanhei muito, doutor, e ninguém é melhor do que o senhor, sabe disso, na política passada. Apanhei muito, o povo de Valadares, muita gente recebeu algo que eu sou citado, de um vídeo, de propina, aquela coisa toda, quando na verdade isso é mentira. E eu sei como a gente sofre, porque você tem que ficar explicando, mostrando para as pessoas. Então não vale a pena o nosso chamado, o nosso compromisso. Não tem nada mais gostoso, doutor, do que o altar, você subir com a cabeça erguida, os seus liderados olhar para você e saber, olha,
ele esteve lá, ele participou, mas saímos tranquilos. Isso é importante. Bandeja tem, promessa de muita coisa tem, mas é muito melhor você pôr a cabeça no travesseiro e você dormir com a sua consciência tranquila do que você depois de um projeto político, de uma campanha política, você não tem paz para poder dormir. Que não tem nada pior do que quando você apanha e você não deve, beleza, você vai provar que não existe nada. Agora, quando você deve, você não tem muita coisa para falar. Verdade, pastor. Tá gostoso o papo aqui, o tema é muito importante, né? A gente não está aqui para ficar falando de coisas que não interessam a população e que não sejam capazes de promover as transformações sociais que nós todos desejamos muito. A Bíblia, a palavra de Deus, e a gente sempre vai falar da palavra de Deus aqui, porque sem Deus nós não somos nada, e a nossa bússola, a nossa regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Eu perguntei aqui sobre as ofertas, sobre os pratos de lentilha, sobre as propostas que são oferecidas, são feitas aos líderes, a todo mundo, mas aos líderes cristãos também, e muitas vezes são propostas que contrariam, que não condizem com os valores e princípios que nós defendemos e que nós pregamos e que nós devemos praticar, né? Sobretudo, volto a dizer, a moral cristã. E é a palavra de Deus que nos fala, né, de forma tão enfática sobre os mercenários. Por isso que eu falo, pastor, muito de mercenarismo, né? Eu falei durante a campanha muito disso, vou continuar falando, porque isso é uma chaga, é uma praga, é algo muito nocivo, o tal do mercenário, né, que entra numa disputa, entra numa guerra, numa luta, buscando apenas interesses próprios, interesses pessoais, quando na verdade o interesse coletivo fica de fora. Exatamente, fica prejudicado, quando na verdade o interesse coletivo ele tem que sempre ele sempre tem que se sobrepor ao interesse particular, né? Então a Bíblia nos fala sobre o mercenarismo. Eu acho muito aquela passagem quando diz que o mercenário que não é pastor, né? Porque o pastor ele dá a vida pelas ovelhas, ele cuida das ovelhas. O pastor aqui mais no sentido lato também, sim, né? Sim. Ele cuida, né, do seu rebanho, mas o mercenário que não é pastor, ele só quer a gordura da ovelha. Só quer ver, e ele vir o lobo e ele larga, abandona as ovelhas. Só quer a gordura, né? Em outra passagem, a Bíblia fala sobre o sepulcro caiado. Você olha assim, aquela coisa mais linda, não é? Aquela coisa mais linda, uma palavra bonita, um traje elegante, fala até de Deus muitas vezes, mas é casca, é capa, é máscara, é hipocrisia. Por dentro é podridão pura. Eu me regozijo quando lembro dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre essas questões, porque veja só, 2000 anos atrás, e Jesus, mas ele também, né, é nosso Senhor e Salvador, onipresente, onipotente, onisciente, sabe de todas as coisas. A mensagem que ele disse lá atrás é para todos nós, né? João 3,17, 15, 17, o sermão profético, a oração, né? A oração de Jesus Cristo, ele falando de coisas maravilhosas ali que a gente enxerga agora, porque ele disse há 2000 anos atrás, né? Mas, e quando a gente fala muito disso, é em razão da nossa preocupação, que a gente quer o bem das pessoas, a gente quer uma sociedade melhor, a gente quer justiça social, a gente não quer tanta injustiça, tanta podridão, tanto crime, tanto abuso de poder. Tanto abuso daqueles que detêm o poder contra as pessoas mais humildes, mais simples da nossa cidade, do nosso país.
Nós não queremos isso, mas rechaçamos isso e vamos lutar contra isso com todas as nossas forças. A Bíblia também ela nos diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Forte isso aí. Não é? Forte. Então, assim, em Governador Valadares tem mais de 1000 templos religiosos. Isso que o senhor está bonzinho. Mais, né? Talvez mais de 2000. É muita igreja que tem. E aí a gente vê, pastor, que é uma questão, né, eu falei aqui de moral cristã, mas existe a questão da ética também, né? Às vezes é uma disputa pelo mesmo espaço, quando na verdade em outros lugares tem carência. Sim. Né? Então aqui eu deixando um pouquinho a questão mais política, né? Mas isso é um sintoma, pastor, que às vezes o interesse é particular mesmo, é pessoal, é busca de objetivo próprio. O id lá de Jesus Cristo para ir atrás das criaturas e anunciar a palavra de Deus, né? É igual a gente costuma ouvir, né? Ir para Washington e para os Estados Unidos está cheio de missionários querendo ir. Agora ir para Guiné-Bissau não está tão fácil, não. Não é de Deus, não. Essa questão da ética, pastor, né, entre as lideranças religiosas, né, e entre as instituições, é gente querendo pescar, como dizem, né, pescar no aquário do outro e recebe. A gente teve agora, né, está há 4 anos aí correndo aí, uma questão aí na Igreja Assembleia de Deus em Governador Valadares. O cara recebe o membro lá e não quer nem saber. Você está entendendo? Ele não quer nem saber, ele quer saber é de receber mais um ali no seu rol. Você está entendendo? Uma situação. A tal da ética, onde é que foi parar esse negócio? Para resolver aquilo ali. Não, mas eu que sou analfabeto, é uma assembleia. Mas vamos deixar o negócio da assembleia e vamos falar assim da ética em geral. A ética entre as lideranças cristãs e as instituições religiosas, que às vezes quer pescar no aquário do outro. Só pensa, pastor, se tivesse um respeito maior. Olha o poderio, diz que 42% da população de Governador Valadares é cristão evangélico, pô. Sim. Mas parece que é uma torre de Babel. Como é que o senhor enxerga isso? O que acontece? O senhor acabou de falar sobre questão de ética. O que a gente observa hoje em Valadares, infelizmente, é a falta de submissão. O cara está comigo aqui hoje, mas aí ele cismou que amanhã ele tem um chamado de Deus para abrir uma igreja. Ele vai lá e abre uma igreja, coloca lá 10 pessoas, sofre ele com as 10 pessoas e tudo, porque não vai aguentar pagar água, pagar luz, pagar aluguel e acaba sofrendo. Eu estou à frente de uma igreja que hoje em Valadares já tem 35 anos em Valadares, não começou ontem, e a dificuldade é muito grande. Só que muitas das vezes a pessoa não quer ficar submissa. Ele deu 3 rodadas, ele acha que já está preparado, e ele já não precisa mais do senhor, não precisa mais de mim. Ele vai ali, abre uma igreja, de repente nem documento, nem está, não tem nada. Mas Deus mandou, ele vai lá. Só que Deus não está sabendo desse negócio. Aí aonde vira essa confusão toda, o senhor vê que não tem unidade, não tem unidade em Valadares. Nós estamos observando isso há tempo. Você vai chamar para um evento, chamar para um encontro na igreja, o pastor proíbe de ir, não vai, ela é do diabo, aqui é do Satanás. Então, isso é falta de ética. O reino de Deus não é isso, não. O reino de Deus é amor, é justiça, mansidão, bondade, longanimidade, e tantos outros, domínio próprio. O que a gente precisa entender é o seguinte: bom seria que o Salmo 133 tivesse realmente dentro do nosso povo. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Hoje, para poder fazer um café para chamar alguém, é aquela luta. Você tem quase que amarrar o caboclo e trazer, e o pastor dele também não pode saber quem foi, não. Se não chegar lá, então eu quero saber como é que vai fazer isso lá no céu. É lá no céu que eu estou preocupado, como é que vai ser isso lá. Verdade. É isso aí, pastor.
Nós tivemos uma eleição recente, o governo está reeleito, está iniciando aí o seu segundo mandato. Qual a expectativa do senhor? Eu estou pedindo a Deus, acreditando que esse governo que foi reeleito vai trabalhar mais afinco para defender a saúde que nós precisamos. A saúde em Governador Valadares, doutor Rui, não está boa. Aí o cara fala, é o Brasil inteiro. Não, vamos falar de Valadares. Eu moro em Valadares. 7 anos vai fazer que eu estou em Valadares. Então eu tenho que preocupar com Valadares. O posto de saúde que a minha família atende, está faltando médico. Ainda, mas vai chegar. Eu estou acreditando. Então a gente precisa colocar as coisas para funcionar. Menos propaganda e mais atitude, mais ação. E eu estou aqui para poder ajudar. Eu tenho essa humildade. Eu estou aqui para poder ajudar, se for necessário, para que esse governo venha a ser realmente um governo voltado para o bem comum do nosso povo. Eu acredito muito que o André, eu acredito muito na pessoa do David, que tem passado para nós, que tem uma competência muito grande. Eu acredito que vai ter um governo realmente diferenciado nesse pleito agora. Exatamente, essa é a nossa expectativa também, pastor Cláudio Simplício. Pastor, quero agradecer ao senhor, muito obrigado, o senhor contribuiu muito para o programa Na Íntegra de hoje. Espero que o senhor volte em outras oportunidades, porque foi muito bom ter o senhor aqui conosco hoje, E o povo, realmente, o povo é um só tempo, detentor do poder e destinatário dos serviços públicos, E a administração pública, o poder público, deve cuidar bem do povo. Por favor, faça isso, cuide bem do povo. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Na Íntegra, com um convidado também muito especial, para tratarmos de um tema também da mais alta importância. Até amanhã, fiquem todos com Deus.